Hello! Bom dia, galera. Tudo bom com vocês? E aí, como é que está sendo essa quarentena? Tudo bem? Está tudo tranquilo? Eu espero, creio que seja tudo ótimo na sua vida, que esteja dando tudo certo, que ninguém da nossa família tenha sido infectado por esse problema, não é verdade? E que tudo esteja acontecendo da melhor forma possível. Estamos todos, apreensivos, impacientes, mas isso faz parte da nossa vida, faz parte dessas questões do ser humano. A gente não está acostumados a ficar, nós brasileiros, ficarmos tão isolados assim de pessoas e do mundo, não é verdade? Mas vamos acreditar que tudo vai acontecer. Use a sua máscara, não posso esquecer de falar isso. Use máscara. Quem gosta, gosta de si, gosta do outro, gosta da sua família, use a sua máscara. Eu estou agora falando com vocês, estou sem a minha máscara, mas ela está ali. Já eu vou colocar, assim que eu terminar minha transmissão com vocês, eu coloco a minha máscara. Todos aqui do pessoal da equipe estão usando máscara, não pode trabalhar sem, tá? Então não esqueça de usar sua máscara. Precisa, tem a necessidade de ir à rua, vai ao supermercado, coloque a sua máscara, né? Precisa na farmácia, serviços básicos, ok? E aí você precisa utilizar, precisa preservar a sua vida. Então, vamos acreditar que tudo isso vai dar certo, tudo vai acontecer da melhor forma possível. Se Deus quiser, a gente vai conseguir uma vacina para esse problema e vamos reduzir essa bendita, essa curva aí que não para de crescer de pessoas contaminadas, tá certo? Saúde para a família. Bom, eu sempre dou esses minutinhos iniciais, porque tem muita gente que está acordando agora, que está se levantando, segunda-feira, mais uma segunda-feira, graças a Deus estamos aí, não é verdade? E para trabalhar, não é verdade? Estamos aqui junto com vocês, os concursos vão acontecer, a gente não pode deixar de falar isso, vai acontecer concurso, hein? Não perde os prazos, não perde as inscrições para você poder participar de todos eles, ok? Dá uma olhadinha na internet, vá acompanhando e não deixe de fazer seus comentários e tirar suas dúvidas nas nossas plataformas, né? Tanto do Classroom, no WhatsApp, meu WhatsApp pessoal, quem tem WhatsApp pessoal, tá certo, gente? E aí, todo mundo já está presente? Já todo mundo está acordado aí? Sejam bem-vindos, né? Eu fiquei sabendo que eu trabalho junto com o pessoal da tarde, o pessoal da manhã já me conhece, né? Sabe como é as nossas aulas, quanto é divertido, quanto é engraçado, o pessoal da tarde, sejam todos muito bem-vindos, ok? E aí, nós damos continuidade. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, gente, com a parte gramatical, tá? Porque vocês sabem que a gente tem que falar de gramática e funções da linguagem e literatura. E alguém perguntou lá no grupo, mas não vai ter aula de literatura? Sim, as nossas aulas de literatura elas continuam, vão continuar aqui na plataforma, tá? Da próxima semana já começa a atualizar as questões de literatura, porque é uma prova interdisciplinar, não é separada a literatura da prova de vocês. Então você vai pegar uma questão de literatura voltada para leitura e interpretação, ou você vai pegar uma questão da função da linguagem, né? Função sócio-interativa de língua portuguesa, trabalhando uma questão de literatura. E lembrando também que a nossa literatura, principalmente, né, a nossa literatura é construída a partir de movimentos históricos, né? Não tem como você separar a literatura dos movimentos históricos que acompanham a formação do Brasil, do povo brasileiro, principalmente os movimentos revolucionários que tratam de questões voltadas contra o preconceito, contra a quebra de paradigmas, de estigmas, não é verdade? Então a gente tem que lembrar sempre dessas questões voltadas para a literatura. Tá certo? Hoje a gente continua a nossa aula, mas voltado para a gramática. E aí nós vamos falar de verbos e a crase. Lembrando, gente, que verbos e crases estão na nossa prova, estão alguns tempos verbais, porque eu notei que a gente estava falando na última aula sobre as questões de funções perdão. Nós estávamos falando sobre as questões voltadas para tipologia textual e gênero textual. E eu estava falando sobre os tempos verbais, alguém sugeriu, tá? Me mandou uma mensagem, não lembro quem foi, o aluno que mandou mensagem assim, poxa, professor, mas lembra tempos verbais? Porque fica mais fácil identificar quando eu trabalho uma narrativa, quando eu trabalho as questões voltadas para a dissertação. Me manda, faz uma revisão dos tempos verbais, aí eu trouxe para vocês os tempos verbais e use função da crase, que também faz parte dos nossos estudos. Lembro vocês que nessa turma de hoje, a gente tem também alguns alunos que vão realizar a prova da UERJ. Eles estão participando dessa turma e por esse motivo essa aula. Na próxima aula, a gente dá continuidade com os nossos conteúdos de base também. E aí, literatura, tá? Se tiver alguma coisa que você acha que precisa revisar, se tiver alguma coisa que você acha que precisa ser falado novamente, ou você precisa... ou eu não falei, né? Desculpa. Ou eu não falei, você acha que precisa ser falado, dá uma sinalizada lá com o Cristiano, que é o nosso coordenador aqui diário, ou então você me manda um WhatsApp e me pergunta, que a gente tenta fazer da melhor forma possível. Tá certo?
Vamos lá? Bom, verbos. E aí o pessoal falou assim, poxa, mas eu tenho dificuldade de identificar os verbos, eu não estou conseguindo fazer, eu não consigo acompanhar. E aí você falou de verbos e tempos verbais a partir das narrativas. Então a narrativa, para quem perdeu essa aula e para quem não estava aí, tá? Eu acredito que ela já deve estar disponível na nossa plataforma. A narrativa ela é uma produção textual em que vai contar algum fato em relação, ela conta uma história, né? A questão da narrativa é que ela tem presente todas aquelas relações de característica, né? Ela tem personagens, ela tem tempo, ela tem espaço, ela tem todo um enredo, não é verdade? E a presença dos verbos no pretérito. Esse pretérito é do pretérito imperfeito, tá? Essa é a narrativa. Bom, feito isso, você também tem outros tipos de texto, né? A gente está falando de padrão de texto. Padrão de texto é uma coisa. E aí, então, como padrão de texto, né? A gente tem diferença entre tipologia textual e gênero textual. Padrão de texto, tipologia textual. Só para atualizar o pessoal, tá bom? Ah, você não falou sobre isso. Tá bom, só mudei o nome, tá, gente? E na tipologia textual, nós falamos também sobre as questões voltadas para a narrativa. Falamos a narrativa, acabei de falar com vocês. Falamos sobre a dissertação. Falamos sobre a descrição, tá? Falamos sobre a poesia, que são características bem marcantes, né? Principalmente a poesia, que ela é presente de aliteração, assonância, estrofes, rimas, musicalidade, que é presente a partir da combinação de estrofes, né? De versos, perdão. A combinação de versos, um verso termina com uma sílaba que vai concordar com outro e musicaliza. Ok? Falamos sobre a descrição. O ato é o efeito de descrever, pode ser objetivo ou subjetivo, né? E quando a gente fala subjetivo é quando você coloca juízo de valor nessa descrição, e aí você vai começar a dar a sua opinião sobre o fato, o efeito sendo descrito. É bom sempre lembrar qual é a diferença da descrição para a narrativa, que a descrição, gente, ela é muito mais presente a característica de substantivação, muitos adjetivos, né? Você consegue, tem muitos detalhes, a presença muito perfeccionista de situações, você consegue descrever roupas, sensações, sentimentos, olhar, tudo isso trabalha a descrição. Ah, mas eu não posso confundir com a narrativa? Não, porque a narrativa você percebe logo a presença de personagens, né? Aí falamos sobre o Cortiço, que é um livro, né, que é totalmente descritivo, e onde o personagem principal é o próprio prédio, ok? Falamos também sobre a dissertação, e aí essa é o objeto de importância na vida de vocês, onde vocês vão trabalhar a prova do Enem. A prova do Enem é uma dissertação. E aí dissertar é falar sobre, tá? Eu falo sobre, eu estou dissertando. Se eu estou dissertando, eu preciso construir a minha dissertação baseada em argumentos. Estes argumentos devem ser argumentos viáveis, né? Prováveis. São argumentos que devem acontecer dentro da sua composição textual, tá? Toda vez que você argumenta, você precisa ver o tipo de argumento que você está sendo utilizado. E aí, não esqueça de perguntar à professora Roberta e à professora de redação de vocês, pode ajudar aprofundando nesses estudos mesmo, ok? Bom, e aí quando você tem os verbos, vamos dar para os verbos na sala de hoje? Os verbos podem ser nocionais, relacionais, de ligação, pessoais, impessoais e pronominais. Vamos ver o que cada um deles. Se eu falo de um verbo nocional, gente, significa que ele é um verbo de ação. Correr, dançar, pular, nocional. Se ele é um verbo relacional, ele é um verbo de estado, tá? Verbo de estado, a gente sabe que eu não posso... me dá uma lista de verbos de estado. É preciso você perceber a função semântica dos verbos, né? Por exemplo, o verbo andar, você vai me dizer que é um verbo de ação, né? O homem anda rápido. Perfeito, verbo de ação. Agora, se você me disser que o verbo andar pode desempenhar função de ligação, função de estado, eu vou concordar com você. Por quê? Se eu disser para você, o homem anda doente. Agora, é estado e ligação. Eu não posso dizer que ele é só um verbo de ação. Ele agora é um verbo de ligação. Anda doente. Percebem? Então, assim, eu preciso perceber a relação semântica dos verbos. Fato, quando eu falo de semântica, gente, eu estou falando do sentido desejado por cada palavra que desempenha dentro da relação das estruturas, ok? Semântica estuda a relação do sentido.
E aí nós já estudamos a relação de sentido, lembra-se dessas questões? Nós falamos sobre paronímia, antonímia, sinonímia, homonímia. Falamos sobre todas essas relações, lembra-se dessa aula? Já falei, inclusive eu até revisei, assim que nós começamos a revisar as aulas a partir de vídeo, né, de lives, a gente revisou também esses conceitos, ok? E aí, essa é a função semântica. Se eu falo a função sintática, é a função desempenhada pela estrutura oracional, ok? Bom, eles podem ainda ser de ligação, e o verbo de ligação mais conhecido dos nossos estudos é o verbo ser ou estar, tá? Pessoais constituem sujeito e impessoais não constituem sujeito. Pronominais pedem os de pronomes oblíquos. Verbos pronominais, ajoelhar-se, né? Rogar-se, né? Direitos, né? São verbos que pedem pronomes oblíquos, tá? Bom, vamos continuar então? Estrutura dos verbos. Os verbos são formados estruturalmente, gente. E aí eles vão possuir, ó, radical, tá? Vogal temática, desinências. E aí já vai perceber como funciona cada um deles. O radical é a base, aonde serão acrescidos as desinências. Bom, se o radical é a base, nós temos ali o verbo reagir. Radical, reage. Entender. Radical, entende. Percebe? Bom, e aí então, se eu tenho após o radical o acréscimo da vogal temática, a vogal temática ela será classificada em três, né? Três vogais temáticas. A, E e I. Essa vogal temática ela indica a conjugação pertencente ao verbo. Se é um verbo de primeira conjugação, cantar, dançar, percebe? Se é um verbo de segunda conjugação, escrever, pôr. Se é um verbo de terceira conjugação, partir, fugir, percebem? Bom, verbos de primeira, de segunda e de terceira conjugação. Quando eu tenho o meu radical junto com a vogal temática sendo utilizado, que é o caso de canta, ele ou ela canta, eu tenho radical mais vogal temática. A gente chama isso de tema, que é quando você usa radical seguido de vogal temática. A gente chama isso de tema, ok? Tema é o radical mais a vogal temática sendo utilizados. Bom, falei da vogal temática, verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. A desinência, ela será classificada em dois tipos, desinência de modo temporal e número pessoal. Quando eu falo desinência modo temporal, eu estou falando do modo que está sendo indicado, né? Eu tenho o indicativo, subjuntivo e imperativo. Calma que já nós vamos falar sobre esses tempos. Eu ainda tenho, para os modos, eu tenho os tempos, por isso ela chama de desinência modo temporal. Eu ainda tenho, gente, a desinência número pessoal. O que é a desinência número pessoal? Bom, a desinência número pessoal ela vai indicar a pessoa que está conjugando esse verbo, a pessoa do discurso, não é? Eu, tu, ele. Primeira, segunda, terceira, do singular. Ora, número pessoal. Eu estou indicando pessoa e número. Toda vez que eu falar de número em língua portuguesa, eu estou falando do singular ou plural. Eu ainda tenho nós, vós, eles ou elas. Primeira, segunda e terceira do plural. Então eu posso ter a conjugação estabelecida entre a primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou ainda a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ok? Isso a gente chama de desinência número pessoal. Que a partir daquela parte da conjugação do verbo, você vai identificar isso daí. Eu ainda tenho as desinências de modo temporal, falei para vocês. Então vamos ver como é que isso fica numa estrutura de verbo. E aí eu tenho um verbo para vocês, ó. Falávamos, ó. Falávamos. Falávamos. Fal é o meu radical. É a parte onde serão acrescidas as desinências, ok? Fal é o meu radical, a é a vogal temática. Aí sim, ó. Se eu tiver a utilização desse com esse, eu tenho o que a gente chama de tema. O tema é a utilização do radical mais a vogal temática.
Ok? Vá. Desinência modo temporal. O que é uma desinência modo temporal? Falava, pretérito, pretérito imperfeito. Calma que eu já vou falar para vocês. Pretérito imperfeito. Só quem tem pretérito perfeito, que indica ações com certeza, é o indicativo. Ok? Mois. Desinência nome pessoal. Quem falávamos? Nós falávamos. Então, se nós falávamos, nós temos aí a primeira pessoa do plural. Então, aqui eu tenho dissolvido as pessoas que compõem a estrutura deste verbo. Ok? Nós falávamos. Vou apagar aqui para não confundir. Vamos então dar continuidade. E aí sim, nós temos agora todos os tempos e modos dos nossos verbos, né? Eu tenho ali, então, como modo indicativo, que expressa certeza, subjuntivo, uma dúvida, e imperativo, ordem ou pedido. São os três modos que compõem a conjugação dos verbos em língua portuguesa. Para o indicativo, eu tenho o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então vamos ver como é que funciona isso daqui? Aqui ao lado eu coloquei as principais terminações, que é para te lembrar, quando você estiver na dúvida, como é que se conjuga esse verbo. Não quer dizer que seja uma receita de bolo que você vai seguir a fino. É apenas as principais terminações. Ok? Então vamos lá. Se eu tenho o indicativo e o presente, as coisas acontecem agora, presente do indicativo. Ok? Então eu tenho, ó, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele ou ela canta. E aí, na terceira pessoa, pode aparecer o que a gente chama de vogal temática, tá? Se na terceira canta, você também tem o tema. O que é o tema, gente? Radical, seguido de vogal temática, sendo utilizado, conjugado e utilizado pela pessoa do discurso. E a vogal temática pode aparecer na terceira pessoa. Canto, tu cantas, ele ou ela canta, nós cantamos, vós cantais, e eles ou elas cantam. Bom, esse é o presente do indicativo, perfeito? Bom, agora o pretérito, ele vai ser dividido em três, né? Eu já até tenho ali, deixa eu pegar um giz aqui para marcar para vocês, ó. O pretérito, ele é dividido em três tipos de pretérito. O pretérito que é classificado como passado, gente, o giz acabou de cair no chão. Ele é classificado como passado, né? O passado perfeito, quando as ações estão no passado, estão concluídas em relação ao presente, né? Se eu canto no presente, no pretérito perfeito, cantou. Se eu pulo no presente, pulou. Ok? Se eu danço, dançou. Esse é o pretérito perfeito, onde as ações estão no passado, todas concluídas. Perfeito? Bom. Agora, se é o pretérito imperfeito, significa que a ação estava no passado e ela foi interrompida por algum motivo, tá? Está no passado, mas ela está interrompida. Alguma coisa aconteceu no passado que fez ela parar ali e interromper, ela continuou no passado. Então, nós temos a seguinte estrutura. Olha, se eu tenho o verbo cantar, no presente, canta. No pretérito perfeito, cantou. No pretérito imperfeito, cantava. Ok? Escrever, ou dançar, que a gente falou, né? Danço, dançou, dançava. Pular, pula, pulou, pulava. Percebe? Então eu tenho sempre essa relação de passado, percebe? Essa relação de passado, as estruturas estão no passado, porém elas foram interrompidas por algum motivo. E aí, este motivo que interrompeu as ações, a gente chama de pretérito imperfeito. O pretérito mais perfeito é uma relação entre os dois passados, né? Então, faz uma relação entre o pretérito imperfeito. Bem fácil de perceber o pretérito mais perfeito. Ele é o futuro do presente, só que sem o acento. Olha como é fácil, tá? Então, vamos ver. Pretérito perfeito. O verbo cantar. Ele estava conjugando cantar, né, gente? Eu acho que era isso. Cantei, tu cantastes, ele ou ela cantou, tá? Aí você fala assim, mas não vai aparecer vogal temática aí, Thiago? Neste caso, o não é vogal temática, ok? Para ser a vogal temática é a, é ou i.
Nós cantamos, vós cantastes, eles cantarão. Cantarão. Cantaram no passado é com AM. Cantaram. Cantarão é com AOTIL no futuro, tá? Pretérito imperfeito. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos. Percebem? Imperfeito, a presença do VA. Lembre-se também que o vós você vai trocar, tá? Sempre o é. Não pode esquecer de fazer a troca do é. E para o pretérito mais que perfeito, é orar sem acento. Eu cantara, tu cantaras, ele ou ela cantara. Percebe? Se fosse futuro, você colocaria o acento. Tanto o futuro, agora sim, né? O futuro, gente, ele é dividido em dois tempos. Perdão, dois tempos não. Ele é dividido em duas classificações. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Bom, o futuro do presente, gente, ele é marcado, e o futuro do pretérito é marcado com o uso do R, tá? Isso aí é indiscutível, né? O futuro do presente é aquele futuro que você faz em relação ao presente. Por isso chamado futuro do presente. Eu não estou entendendo. É o que você está agora e se programa para fazer amanhã. Esse é o futuro do presente. Então o verbo cantar, eu cantarei, eu dançarei, eu escreverei. Mas galera, eu não tenho o hábito de fazer isso. Sim, nós brasileiros temos o hábito de fazer o futuro do presente utilizando locução verbal. Eu vou dançar, eu vou escrever, eu vou ficar em casa. Percebe? A nossa projeção de futuro do presente é formada com essas locuções verbais. E é errado, né, gente? Mas se você, assim, estruturalmente falando, né, você não deveria de empregar essas formas verbais. Você deveria de falar, eu escreverei, eu dançarei, eu ficarei em casa. Percebe? Mas a gente forma o futuro do presente a partir dessas locuções verbais, né? Eu vou ficar em casa, eu vou sair com meus amigos, eu vou estudar mais um pouco. Esse eu vou aí que mata. Por isso a gente fica com essa dificuldade de perceber tempos verbais dentro das suas estruturas, ok? Principalmente o futuro do presente. Já o futuro do pretérito é algo que você vai programar que poderia acontecer, mas não aconteceu em relação a algum outro tempo verbal. Olha, futuro do presente primeiro, né? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles ou elas cantarão. Bom, lembrando que futuro é com AOTIL, ok? Cantarão, ok? Futuro do pretérito é uria. Eu cantaria, tu cantarias, ele ou ela cantaria, nós cantaríamos, vós cantarieis e eles cantariam. Fiquem atentos que o futuro do pretérito normalmente não é utilizado sozinho, né? Eu compraria. Compraria o quê? Eu compraria um presente para você se a loja estivesse aberta. Pronto. Se a loja estivesse aberta. O futuro do pretérito normalmente é utilizado junto com outro tempo verbal. Então, esses são os tempos do indicativo. Bom, para o subjuntivo, você tem aí 3 tempos verbais para o futuro do subjuntivo, principais, tá? E o subjuntivo, ele expressa uma dúvida. Ele é marcado com o uso do conector, né? O presente do subjuntivo, o conector é o quê? O pretérito imperfeito do subjuntivo, o conector é o ser. E o conector do futuro do subjuntivo é o quando. Que, se e quando. Presente do subjuntivo, a gente tem, então, que trabalhar com a vogal contrária. Desculpa. Como funciona isso, gente? Se o verbo é de primeira conjugação, você vai trocar por é. Se o verbo for terminado em er, or ou ir, você vai trocar por a. Exemplo, o verbo cantar. Vogal contrária para a é o é. Que eu cante, que tu cantes, que ele ou ela cante. Entendemos? Vou botar mais um verbo terminado em a. O verbo é
pular, terminou em A. Que eu pule, que tu pules, ok? Ok, mas e se o verbo terminar em E, O e I? Se o verbo terminar em E, O e I, a vogal contrária dele, ó, a vogal contrária dele é A. É o caso de escrever, terminou em E. Que eu escreva, que tu escrevas, que ele ou ela escreva. Partir, terminou em I. Que eu parta, que tu partas, percebem? É só fazer o uso da vogal contrária. Bom, agora nós temos então o futuro do subjuntivo. Para o futuro do subjuntivo, gente, nós temos o uso de SSE, tá? Perdão. Apaga isso, corta essa parte do vídeo. Para o pretérito imperfeito, o conector é o C, né? E aí lembra-se do SSE, né? Cantar. Se eu cantasse, se tu cantasse, percebe? É o uso do SSE. E o futuro é o quando. Quando eu cantar, quando tu cantar. Ok? Cantar é o uso do R, tá? Sem dúvida. Para o imperativo, a gente só tem duas formas de imperativo, gente. Bem fácil mesmo, para não esquecer. Nós temos imperativo afirmativo e imperativo negativo. Lembrando que tanto afirmativo e negativo não há o uso da primeira pessoa do discurso, que sou eu, né? Você não se dá uma ordem direta na conjugação verbal. E aí, o presente do indicativo, o imperativo afirmativo, você vai usar o presente do indicativo, exceto o tu e o vós, você vai tirar o S, tá? Todo. Você vai usar o todo o presente do indicativo do verbo cantar, por exemplo. Não tem a primeira, né? Cantar. Eu canto, tu cantas. Cantas, cante, ok? Você vai fazer só a troca da posição do pronome e vai usar todo, exceto o tu e o vós, sem o S. Canta, tu. Cante, você. Perdão. Ok? Para o imperativo negativo, você vai usar o presente indicativo sem exceção. Lembrando que o negativo tem um não, né, gente? E também não tem a primeira pessoa do discurso. Ok? O pessoal que bate foto da tela, utiliza. É somente para você lembrar a utilização dos tempos verbais. Quem bate foto, quem vai copiar depois, não sei como é que vocês fazem isso. Bom, e aí continuamos agora nossa aula com o uso da crase, que é a fusão dos artigos, ok? Quanto aos verbos, gente, alguma dúvida? Dúvidas? Não, sim, sim, não. Não esqueça de colocar aí no nosso chat direto, você coloca lá suas dúvidas, que a gente responde para vocês, para que não haja esses problemas de incompreensão, ok? Pode colocar lá, perguntar se ficou alguma coisa que você não entendeu, se você queria que revisasse, pede a lista de exercícios. Hoje devo colocar para vocês alguns exercícios sobre verbos e tempos verbais. Depois, posteriormente, eu coloco o gabarito para vocês lá também, tá? De repente, eu coloco até o gabarito junto logo, você já baixa tudo de uma vez só. Tá, gente? Daqui a pouco eu coloco lá. Vamos lá. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Nós temos verbos e uso da crase, que alguém também pediu para que eu fizesse essa aula, só para a gente fechar isso aí. Bom, a crase, gente, é a fusão de um artigo a mais a preposição a. Tá? E quando é que vai ocorrer a crase? Quando houver as duas letras iguais. Isso é de uma estranha importância ser falado, gente, porque tem pessoas que não entendem que a crase precisa de um a igual ao dele. Eu costumo entender que a crase pode funcionar a partir da regência dos verbos, né? E aí a gente pode até pensar em dar essa aula sobre regência dos verbos para tentar entender essa estrutura. Tá, e aí a regência de alguns verbos vai pedir o uso da crase, tá? A gente vai perceber isso já já. Bom, então como é que funciona a crase, gente? Antes de palavras femininas, isso aí é regra,
antes de palavra feminina, você deve utilizar a crase. E aí nós temos lá, aquele aluno que está atento à aula. A palavra aula é um substantivo feminino, então uso da crase. Tá? Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina. Indiferente a. É importante obedecer às regras. Quem obedece, obedece a. E aí nós temos então o uso da crase. Obedece a e o as, que é o artigo que é acompanhado. Esses são os principais exemplos para que você entenda que o uso da crase acontece antes de palavras femininas, sem exceções. Vou tentar acompanhar por ali, para estar pequenininho, para olhar para cá, senão fico toda hora de costas para vocês, né? Antes de palavras femininas, ok? Então vamos lá, gente. Em diversas expressões adverbiais, é importante que em locuções prepositivas, é importante que você utilize a crase. Quando eu falo de expressões adverbiais, estou falando de que tipos de expressões? Né? Em locuções prepositivas. Ó. À noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, ok? Sempre você vai marcar com o uso da crase, tá, gente? Olha o exemplo que nós temos lá. Ligo-te. Hoje à noite. Mas por que não ficou te ligo hoje à noite? Porque não se começa a frase com o uso de pronomes oblíquos, não é verdade? Não se começa. Se a frase começa por verbo, você tem que fazer uso da entes, né? Colocação pronominal após o verbo. Quem liga, liga para algo ou alguém. Ligo-te hoje à noite. Ele está completamente a par do grupo. Perdão, a parte do grupo. E aí é uma expressão, locução prepositiva, né? A gente vai marcar com o uso da crase. A funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muitos esforços. Também uma locução, uma expressão, tá? Vai ser marcada com o uso da crase. Meu filho mais velho está completamente à deriva. Não estuda, não trabalha, não faz nada. Bom, que essa seja uma realidade de poucas crianças aí, né? Poucos adolescentes. Não no nosso caso. Nós estamos estudando. Antes de indicação de determinadas horas. Fiquem atentos para a utilização dessas horas, tá? Já vou fazer a observação. Meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Esse às 6 da manhã vai ser marcado com o uso de crase, porque marcador de horas. E marcador de horas, a gente precisa marcar com o uso da crase. Ok? Chegaremos a Brasília às 22 horas. E aí também marcador de horas, a gente marca com o uso da crase. Agora, com a preposição para, desde, após e entre, não ocorre crase. Por que não vai ocorrer crase? Porque você não vai usar a mesma coisa duas vezes. Você não pode marcar com o uso da crase seguido duas vezes, né? Então olha lá. Estou esperando você desde às 6. Fato. Marcar o almoço para as 2. Qual dessas duas estruturas aí, gente, você vai marcar com o uso da crase? Dá uma olhadinha para as estruturas verbais. Ó. Dá uma olhadinha também na utilização da nota para a utilização de crase. Ó. Com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre. Eu vou marcar com crase? Não. Por que você não vai marcar com crase, gente? Porque quando você usa expressões desde e para, não se usa crase. Ok? Ok? Galera, não entendi ainda. Vou ser mais sucinto, gente. Você não pode usar crase duas vezes. Você não vai preposicionar duas vezes a mesma coisa. Ok? Você não pode esquecer que a crase é o uso de um artigo seguido de uma preposição. E se você coloca duas vezes a mesma coisa, você está preposicionando duas vezes o mesmo elemento. Você não vai falar para, em. Entendido? Você não pode fazer esse tipo de estrutura. Foi. Vamos para a próxima. Em diversas expressões de modo e circunstância, atuando como fator de transmissão, clareza na leitura. Vou lavar a mão a roupa delicada. Ou seja, você vai fazer esse tipo de coisa, a mão, ou seja, vai lavar a mão a roupa delicada. Vou lavar a mão na pia. Ele pôs a venda nos olhos. Todos esses marcadores aí são utilizados circunstâncias, tá? Então fique atento para a utilização da crase. Vou olhar para cá agora, gente, porque ele está pequeno e não vem enxergando. Quando a crase é facultativa, o acento do uso da crase é facultativo,
antes de pronomes possessivos. A gente já falou também sobre a utilização de pronomes possessivos para partes identificadoras do corpo humano. Lembra disso, gente? Não se fala, vou escovar os meus dentes. Se você vai escovar os dentes, só pode ser os seus, né? Vou pentear os meus cabelos. Esse tipo de colocação pronominal é errado, a gente não faz esse tipo, tá? Lembre-se desse detalhe, né? Não pode fazer, né? Se você vai escovar os dentes, só pode ser os seus. Ah, mas se eu for escovar os dentes da minha filha? Você já identificou, da minha filha. Ok? Vou pentear os meus cabelos. Quem penteia os próprios cabelos, né? Se você vai pentear os cabelos de outra pessoa, você vai marcar com o uso do pronome, tá? Para de falar, né, como algumas pessoas falam por aí, vou escovar os meus dentes. Não, vou escovar os dentes. Só podem ser os seus. Até porque acho que ninguém escova o dente dos outros, né, gente? Bom, eu acho, não sei. Antes de pronomes possessivos, a crase é facultativa. Não coloca a crase antes de pronomes possessivos, né? Fiz referência à minha falecida mãe. Fizeram referência à minha falecida mãe. Bom, gente, a minha pronome possessivo, você vai marcar com o uso da crase ou não, ok? Antes de nomes próprios femininos também é facultativo, você não é obrigado a colocar. Enviei cartas a Heloísa, nomes femininos, você não é obrigado a colocar, mas se houver a necessidade é facultativo. Mas e se eu pegar então, galera, uma questão que fala, o uso da crase é facultativo nas seguintes sequências. E aí você precisa saber qual das sequências vai ser facultativo no uso da crase. Ok? Não ocorre crase em contextos formal ou nomeação de personalidades ilustres, porque neste caso, segundo a norma culta, não se usa artigo definido. Em seu discurso sobre a poesia, fez referência a Cecília Meirelles. E a norma culta diz que não se coloca crase antes de nomes de celebridades. A cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector, antes de preposição até antecedendo os substantivos femininos. Que aí é facultativo quando você usa a expressão até antes de nomes femininos, né? Últimas sequências, até as últimas sequências. E aí você vai marcar com o uso da crase facultativo, gente. Vamos lá, tem que dar tempo. Casos específicos do uso de crase. Em algumas situações, o uso da crase fica sujeito à verificação. Antes de nomes de localidade, quando a preposição de não for aceita. Vim da Bahia, vim de Bahia, não tem como, né, gente? Então, vim a Bahia, uso da crase. Estou na Bahia, estou de Bahia, não. Estou na Bahia, uso da crase. Vou à Bahia, vou de Bahia, também não pode. Você vai falar, vou à Bahia nos próximos meses, uso da crase. Agora, vim de Brasília, a crase não é obrigatória. Então, acho que vocês até já conhecem essa regrinha, né? Vim dar, vou dar, volto dar, tá? Estou em Brasília, tá? Vou a Brasília, vim da Brasília, vim de Brasília, não há o uso da crase. Todo mundo já conhece essa regrinha, né, gente? Bom, se houver adjunta de nominal que determina a cidade. A adjunta de nominal, para a gente não esquecer o que é aquela relação do substantivo com artigo, preposição que fazem essa referência, né? E aí você tem que marcar o uso específico da crase. Cheguei a Brasília dos políticos corruptos. Cheguei a Brasília. Se você estivesse falando só cheguei a Brasília, não haveria. Mas como você fala dos políticos corruptos, e aí você está determinando a cidade, é preciso que você marque o uso da crase. Ok? Regressei a Curitiba de minha infância. Você não está regressando a qualquer tipo de Curitiba, a qualquer lugar. Você está regressando a Curitiba de minha infância, que é totalmente diferente, tá? Toda vez que houver adjuntas nominais, você precisa marcar o uso da crase. Lembrando que adjunta nominal é essa relação, né? Substantivo com adjetivos e as outras classes dos nomes. Antes de palavra, terra. Gente, e aí o problema, né? Ocorre a crase apenas no sentido de planeta, de localidade, se essa estiver terminada. Fui à terra. Bom, fui à terra, né? Que terra que a gente está falando ali? A terra onde meu pai nasceu. Localidade identificada. E aí o uso da crase vai ser obrigatório, porque você não está falando de qualquer tipo de terra. A mesma coisa que aconteceu no outro, quando você tem adjunta de nominal, vai acontecer aqui, só que agora também com uma adjetivação. O astronauta regressou à Terra 30 anos após sua partida. Planeta também vai marcar.
Os marinheiros chegaram à terra de madrugada. Agora, peraí, chegaram à terra. Que terra que eles estão falando? Ó, de madrugada. Indeterminação, você não sabe como vai ser a adjetivação dessa estrutura, você não vai marcar o uso da crase. Então, peraí, quando é que eu vou usar a crase para não esquecer isso, galera? Você vai usar a crase sempre que ela for específica e identificada. E aí sim você usa, marca com o uso da crase. Ok? Antes da palavra casa, ocorre crase apenas quando a palavra esteja determinada com o adjunto de nominal. A mesma regra da palavra terra, né? Regressou a casa, regresso a casa sempre que posso. Sem adjunto de nominal. Regresso a casa dos meus pais sempre que posso. Agora você tem o regresso a casa dos meus pais. E aí você tem uma relação de adjunto de nominal aí. No exemplo de cima, regresso a casa é só uma estrutura simples que você fala que está voltando para casa. Na estrutura de baixo, você fala regresso à casa dos meus pais, e aí você tem o uso do adjunto adnominal. Quando não usar a crase, gente? Antes de substantivo masculino, não se usa crase. A pé, a cavalo, a prazo, a lápis. Antes de verbos, não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Meu filho está aprendendo a cantar. Arquiteto está começando a renovar. Meu irmão se dispôs a ajudar. Antes da maior parte dos pronomes. Gente, pronomes vai ser facultativo, né? Mas a regra diz que em quase todos os pronomes não se usa crase. Tá? Então, entre você ficar na dúvida de usar ou não usar, a regra diz que na maior parte deles não utiliza e que alguns são facultativos. Se é facultativo, não utiliza. Ok? Desejamos a todos um bom fim de semana. Eu desejo a vocês um ótimo início de semana com muita disposição e saúde, né, gente? Vamos lá. Você pediu ajuda a alguém. Dei todos os meus carrinhos a ela. Carrinhos a ele, né, gente? A ela não. Não que as meninas não possam dar os carrinhos para brincar. Não tem nada a ver, mas aí é a ele. Refiro-me a quem nunca esteve presente em reuniões. Ok? Bom, nota. Antes de alguns pronomes pode ocorrer crase. A gente já falou sobre isso, né? Mas aí, que essa questão do pronome ele é muito específica, né? Vai ser facultativo para uns e para outros não. E aí temos exemplos ali. Ó. Entregamos o trabalho à mesma professora. Eu pedi a fatura à própria gerente do estabelecimento. Solicitei à senhora que não fizesse mais reclamações. Esta é a reportagem a qual me referi. Em palavras e expressões repetidas, não se usa crase, mesmo sendo femininas, né? Vamos lá, ó. Estamos estudando as expressões mais usadas pelos falantes no dia a dia. São duas expressões femininas, mas que não se usa a crase, tá, gente? Gota a gota, minha paciência foi se enchendo. Preciso conversar com você face a face. Por favor, permaneçam lado a lado. Antes de palavras femininas, no plural, antecedido da preposição a. E aí, gente, por que eu falei isso no início, né? A gente fala sobre o uso da crase, que ela é um a do singular, mais um a da preposição que vai fazer a fusão e vai ser uma utilização da crase. Fato. Se eu tenho, este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. Ali não vai usar a crase. Por que não vai usar a crase ali, gente? A pessoas. Simples, porque este aqui está no singular e esse aqui, a palavra pessoas, está no plural. Então, refere a pessoas. Se fosse refere a pessoa, e aí você marcaria com o uso da crase. Por quê? Quem se refere a algo ou a alguém. E aí o uso da crase. Naquele caso ali não vai haver a crase por estar uma palavra no singular e a outra no plural. A polêmica foi relativa a mulheres, novamente, mas que ela é de uma palavra feminina, merecia marcar o uso da crase, concordo com você. Porém, gente, aqui você tem plural e ali você tem singular. Não tem como você colocar a crase em duas circunstâncias distintas, né? As bolsas de estudo foram concedidas a alunas estrangeiras. Se fosse a aluna, marcaria, porque é uma palavra feminina. Percebem que a crase ela precisa de uma palavra idêntica a ela. Isso aí é fato. Antes de um numeral,
exceto horas, tá? Conforme a gente já falou. E aí vamos lá, ó. O número de concorrentes chegou a 527. O hotel fica a 2 km. Então, antes do numeral, não se usa crase. O motorista conduziu a 180 km por hora. E aí nós fechamos com a regra dos esquecidos, né? E, gente, essa regra aqui, ela tá na internet, não fui eu que inventei, tá? Pesquisando, eu achei interessante porque funciona para alguns casos, salvo as exceções que você precisa memorizar, precisa saber aplicar a regra ali. Tem também a forma de aprender a crase, que eu acho muito mais viável, que é com a regência do verbo, né? Mas isso aí é um outro detalhe que a gente fala sobre essa estrutura depois, ou se vocês houverem necessidade, a gente marca a utilização da aula para falar sobre o uso da crase na regência. Mas vamos lá. Como é que funciona essa regrinha para os esquecidos? É simples, gente. Substitui por gosta da, gosto do e gosto de. Exemplo. Toda vez que você conseguir substituir por gosta da, você vai marcar a crase. Se você conseguir substituir por gosto de e gosto do, você não vai colocar, ali é só um artigo. Então vamos perceber isso. Compra a prazo. E aí você está lá na dúvida, você não sabe se compra a prazo tem uso da crase ou não. Mas você gosta da prazo? Não. Você gosta de prazo? Sim. Você gosta do prazo? Sim. Se você gosta de prazo e do prazo, de e do é artigo, não há o uso da crase. Logo, compra a prazo não tem crase. Olha o segundo exemplo. A casa fica à direita de quem sobe. Bom, você gosta da direita, você gosta de direita, você gosta do direita. Com certeza, você gosta da direita. Se é da direita, quem gosta da direita só pode ser o uso da crase. Então, a casa fica à direita de quem sobe. Percebe? Então, todavia que você substituir por gosta da, uso da crase. Gosto de e gosto do, não tem crase. Ok, gente? Essa é a regrinha aí dos esquecidos, né? Eu fui pesquisando para montar os slides e achei essa regra lá na internet, achei interessante e funciona para alguns casos. Não é receita de bolo, não é receita permanente para você aplicar aí nos seus estudos, tá? Mas, na hora do desespero, né, gente, funciona. Então, fica mais um mecanismo, né? Mais uma ferramenta para você ter na hora de fazer os seus estudos aí de crase e as estruturas dos verbos, tá? Tem essa daí. Não sei, de repente você tem uma outra regra, ou se você pesquisar na internet, tem mais regras lá, tem várias expressões, né? Para você substituir para ver se tem crase, se não tem crase. E aí fica esse critério. Eu achei essa interessante, achei bonitinha, e eu acho que vai quebra um galho aí na hora do desespero, né? Mas não quer dizer que seja melhor, que seja certo, não é isso. Mas funciona, então eu acho que é aquilo que as pessoas falam, né? O time que está ganhando não se mexe. Se está funcionando para você, perfeito, vamos aos nossos estudos. Certo, gente? Bom, a gente fecha então a nossa aula de hoje, falamos sobre verbos, tempos verbais, falamos sobre o uso da crase. Eu já, né, faltam aí 3 minutinhos para encerrar nossa aula, eu já vou lá na plataforma, vou deixar uma lista de exercícios e também um gabarito, tá? Para vocês, sobre verbos e uso da crase, tá? Peço para que vocês baixem primeiro os exercícios, os exercícios são complementares. Vou deixar lá na plataforma de vocês também a nossa semana que vem correção dos exercícios da apostila. Vou deixar a paginação da apostila para ser feito lá, tá, gente? Para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. E aí, na semana que vem, eu faço essa correção, tá? E dou continuidade às aulas de literatura. A gente precisa dar continuidade às aulas de literatura para não ficar nada perdido por aí. Então, dá uma olhadinha na plataforma do Classroom. Veja, vão ter 2 informações. Vai estar na aba de atividades, tá? Não vai estar lá no mural, não. Você tem que clicar em atividades para você poder baixar esses exercícios no Google Classroom, tá? Ah, não estou achando. Tem que ir na aba atividades. Vai estar lá, linguagens, atividades, você vai ver que foi feita uma publicação em meu nome. Tá bom, gente? Então, hoje foi nas aulas de verbos e uso da crase. Deixo lá a paginação dos exercícios da apostila, mais uma folha complementar de exercício. Ah, eu preciso copiar tudo que está lá? Não, você vai marcando, são múltiplas escolhas, você vai marcando no seu caderno, depois você só confere
e aí fica tudo muito mais fácil. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até a próxima semana.